Olá! Este vídeo trata da apresentação de um estudo sobre dois contos da literatura angolana intitulados O Elevador e O Cortejo, que fazem parte do livro Filhos da Pátria, terceira obra de contos do escritor angolano João Melo, que faz uma crítica à corrupção política e às desigualdades econômicas e sociais no pós-independência de Angola. As análises dos contos são resultados das aulas da disciplina Literatura Africana de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, ministradas pelo professor Dr. Luiz Fernando. A obra Os Filhos da Pátria traz em seus conteúdos contos que tratam sobre o universo da vida social dos angolanos e neste vídeo serão analisados dois desses contos. O primeiro conto, O Elevador, que será analisado pela acadêmica Marcione Silva, trata sobre uma crítica ao homem africano e seu comportamento social no processo pós-independência em Angola, quanto à verticalização da corrupção, representada no elevador, e a ocupação de espaço e de poder em vários níveis da sociedade e suas contradições. O segundo conto, Cortejo, que será analisado pela acadêmica Sara Souza, traz uma leitura crítica sobre as desigualdades, privilégios, pobreza, onde o enredo trata sobre os confrontos da burguesia com o povo, neste conto representado pelos cavalos. E por fim, teremos nas considerações finais, com a acadêmica Juliane Costa, a contribuição da leitura para a nossa formação acadêmica. A literatura de Angola representa a realidade do universo africano. É uma literatura comprometida com a fomentação de sua identidade angolana, e a temática do conto ela faz alusão à corrupção política, à desigualdade social e econômica do período angolano pós-colonial, condições alcançadas pelo país depois de 1975, quando se tornou independente de Portugal, depois de anos de subordinação econômica, cultural e política. Em O Elevador, primeiro conto que compõe a antologia, o enredo gira em torno do enriquecimento ilegal através de dois personagens principais, Pedro Sanga, apresentado como um homem honesto contra qualquer tipo de falcatrua, e Soares Manuel João, que alcançou riquezas de maneiras ilícitas. Sanga e Soares no passado eram muitos amigos, lutaram juntos a favor da independência de Angola, o que sinaliza para uma busca por transformação do país. Porém, no presente, ambos trilham caminho diferente. Soares enriqueceu de maneira discutível, ocasionando certo desgosto a Sanga, que até certo ponto da narrativa pareceu um homem honesto incapaz de cometer ilegalidades. O texto faz crítica à maneira como Soares Manuel adquiriu riquezas, em clara referência metafórica à corrupção e aos processos ilícitos de subida ao poder. O texto leva o leitor a refletir sobre a forma como Pedro Sanga, que durante todo o texto parecia ser uma pessoa honesta, que achava errada a maneira como seu amigo adquiriu bens, mas ao final acabou indo para o mesmo caminho em que seu amigo já estava, isto é, atendendo aos convites para uma vida melhor, mesmo que o custo de suas atitudes questionáveis. O conto O Elevador é um exemplo da narrativa de denúncia e crítica construtiva por João Melo. O conto é dividido em 9 partes e remete aos andares do pé de Soares, onde se desenvolve o enredo da narrativa. Através dos personagens, Soares e Sanga, Manuel e João, o conto mostra uma maneira considerada de acumular riquezas. Pode-se perceber que, deste conto, o autor buscou mostrar a realidade existente em Luanda, através dos corruptos que estavam no poder. Isso fica evidenciado nesse fragmento, onde o narrador incorpora a voz de Pedro Sanga e questiona como seu amigo Soares mudou. Como é que este gajo ficou assim? O tipo sempre foi o mais radical do nosso grupo. Defendia que na Angola do futuro as classes deveriam ser abolidas e a exploração do homem pelo homem extinta para todo sempre. Como é que se transformou assim no novo rico nojento? Na página 21. A narrativa possibilita a compreensão de que a única forma de concessão social e econômica em Angola se dá através da corrupção política. Isso fica claro no momento em que Pedro Sanga descreve o defensor das diferentes classes econômicas e da exploração do homem.
Pedro Saga, no início da narrativa, possui uma identidade ética, dotado de valores e incapaz de cometer algo errado para acumular bens, além de criticar seu amigo por ter enriquecido de forma inadequada. Depois de saber das falcatruas do amigo, Sanga se distanciou e eles só voltaram a conversar quando Soares procura para pedir um favor. E ainda explica ao amigo Sanga que ele será remunerado por esse favor. Na verdade, preciso de um favor muito importante. Fica tranquilo, negócio é um negócio. Portanto, não deixarás de ganhar alguns. Como sabe, a minha empresa participou numa consulta para o fornecimento de equipamento para o nosso ministério. Segundo foi informado, o ministro não vai muito com a minha cara, mas tu tens de fazer tudo para que a malta fique com esse contrato. Como secretário-geral do ministério, a tua opinião é fundamental. Portanto, peço-te que use de toda a tua influência para ganharmos isso. Se quiseres, posso dar-te algum argumento técnico que poderão ser úteis para te fazeres o teu parecer. Quanto à tua parte, não te preocupe. 10% são teus. São regras do mercado. Está escrito na página 26 e 27. Mesmo inicialmente acreditando em valores éticos, Sanga procura Soares e aceita a proposta de corrupção, demonstrando como consegue se adaptar a essa nova ordem de trabalho, implementada e desenvolvida em Angola. Além disso, Sanga exige os honorários mais altos, o que, de certo modo, até surpreende Soares, que até então achava que o amigo possuía uma postura mais ética e capaz de exigir honorários, como fica claro nesse fragmento. 30%. Sanga, ainda há dias me dizia que não era desse, e agora queres 30%? Aprende rápido, hein? Vai lá 20% e fechamos o negócio. Ao que ele respondeu com um feito que saiu da garganta como um número envergonhado, enquanto esfregava as mãos que de repente tinham ficado úmidas de suor. Página 28. Através do enredo do conto O Elevador, é possível compreender que o escritor deixa inicialmente uma denúncia às formas de ascensão econômica em Angola. O cortejo narra o contraste existente da capital Luanda, onde existem várias pessoas muito ricas e outras que vivem em extrema pobreza. O conto retrata a cerimônia de casamento de 2 filhos dos novos ricos angolanos, pertencentes às famílias Cardoso e Ferreira da Silva, ressaltando desde o início que esse não é apenas mais um casamento. Para celebrar o casamento de jovens personagens, sempre nomeado com todos os sobrenomes, que caracteriza status e afã de ostentação das famílias. A escolha recai sobre uma cerimônia luxuosa nos moldes cristãos europeus, com viés aristocrático, contratando até mesmo uma carruagem para conduzir os noivos até o local. Enquanto a cerimônia ocorria no interior da igreja, criticamente identificada como católica, do lado de fora os 2 cavalos que haviam arrastado a carruagem começa a se sentir revoltado com a forma que as famílias faziam questão de ostentar suas riquezas. Inusitadamente, começam a dialogar e interpretam o quadro burguês em cena, sendo traduzido pelo narrador que procura se distinguir de ambos, como se estivessem no mesmo plano e até se completassem em termos de vozes narrativas que se alteram. Ao contrário do narrador, que segundo dizem alguns, deve manter a frieza diante das mais indignas situações, os 2 cavalos achavam que o estilo de vida dessas 2 famílias de novos ricos angolanos, isto continua a ser uma era profundamente ignóbil, e por isso dispensavam-lhe nos seus íntimos um desprezo absoluto e definitivo. De fato, a família Caposo e a família Ferreira da Silva eram apenas 2 exemplos de uma castra, palavra que eu sei tem ressonância altamente desagradáveis, mas que os 2 animais são forçados a usar para descrever corretamente o fenômeno, que se começou a formar em Angola a partir do meado dos anos 80, primeiro discretamente, mas logo às escâncaras de indivíduos que misteriosamente ostentavam um nível de vida que contrastava de modo flagrante com o da esmagadora maioria da população. Não parece necessário detalhar os indícios que comprovam, e continuam a comprovar, pois o processo tem se demonstrado
digamos assim, de um inegável dinamismo, a olho nu. Essa miraculosa mutação, mas talvez valha a pena observar, em passante, que a espécie dessa nova casta se forma, tornando crescentemente exibicionista e arrogante. Na sequência, entram na igreja no meio da cerimônia, carregam os noivos e saem com eles, percorrem os bairros históricos e os lugares mais pobres de Luanda, fazendo com que os jovens entrassem em contato tanto com a história de luta do país, contada através dos monumentos e dos nomes de lugares e praças, como também com a realidade social de grande parte da população, renegada ao sofrimento e à miséria. Nesse episódio fica marcada a disseminação do culto ao poder e ao dinheiro. Se no conto O Elevador o enredo se entrelaça aos discursos históricos para mostrar que na época da luta pela libertação, os membros da elite negra ostentavam supostos indícios de superioridade intelectual para galpar status e direitos ao controle de poder político-administrativo, as figurações da elite angolana no cortejo mostram que com a conquista da independência, com a cessão dos espaços e do controle e do poder político e econômico, e com o enriquecimento individual, os indivíduos pertencentes à elite política, social, em grande parte das vezes ilegalmente enriquecidos, passam a perpetrar rotineiramente rituais de ostentação da riqueza. João Melo utiliza do humor e da ironia para criticar a realidade do seu país, com o recurso de humanização dos cavalos, que frequentemente emite opiniões sobre a realidade em que os cerca e influenciam diretamente no desenvolver da trama. É possível perceber a falta de sensibilidade dos novos ricos em relação aos pobres de Luanda. Além do mais, o narrador interfere o tempo todo na narrativa, interrompendo-a para oferecer informações extras, emitir opiniões, dialogar com o leitor, tornando-o cúmplice e coparticipante da história. Como já foi citado anteriormente, o livro Filhos da Pátria mostra um contexto pós-colonialista. A leitura desse livro nos ajuda a entender os efeitos políticos, filosóficos, artísticos e literários deixados pelo colonialismo nos países colonizados. O autor utiliza nesse livro o uso do conto, e isso não se dá como opção técnica que confere tintas de africanidade à forma de expressão europeia, como pode ocorrer no caso do romance. Nesse livro, o uso do conto se impõe pela própria tensão inerente às contradições presentes nos fatos narrados, que casos romanceados perderiam imediatamente sua amplitude narrativa. O texto nos proporciona a exposição do trágico da natureza humana na condição social, por meio de temáticas levantadas em cada conto do livro de João Melo. É permeado de críticas à sociedade. João Melo faz uso da ironia para desnudar os defeitos da sociedade em que ele vive, nos convidando assim a pensar sobre a identidade de Angola. Por isso escreve sobre a elite angolana, a periferia de Luanda e as questões raciais que envolvem o país. Sob um mosaico de diversidades amplas em todos os níveis sociais, percebe-se um narrador que insiste em denunciar as mazelas de uma sociedade voltada para a riqueza, o poder, a busca de um lugar idealizado no contexto histórico de um país recém-saído da guerra colonial e mergulhado na guerra civil. O livro nos apresenta, de certa forma, o destino do povo angolano dentro do sistema capitalista, instaurado em Angola no pós-independência. Os contos possuem personagens que se verificam em algum momento da história numa situação de marginalidade. E assim, o texto me faz refletir a respeito das semelhanças entre Angola e Brasil. Ambos possuem abundância em riquezas naturais, ao mesmo tempo que possuem uma grande parte da população, esta chamada de minoria, à beira da marginalização. Assim, levando à compreensão de que o sistema colonialista nesses países se manifesta em problemas socioeconômicos. Há muitas semelhanças no que diz respeito à desigualdade, à exclusão social, ao trabalho infantil e à cruel violação dos direitos humanos. É um livro que causa certo desconforto, pois retrata a realidade, mostra os aspectos mais íntimos que constituem o ser humano, suas fragilidades, impurezas.
Os contos nos dão a impressão de que o personagem está fazendo algo no qual não gostariam. Estão se sujeitando a alguma coisa a fim de sobreviverem. E assim, a literatura africana, em geral, nos ajuda a compreender a identidade dos povos da língua portuguesa. João Melo, por meio da literatura angolana, nos ajuda a adentrar no universo angolano e, por meio do seu texto, nos impulsiona a refletir sobre o contexto do seu país.